Luiz recebeu homenagem por ter completado um ano à frente do Flamengo. Não é qualquer treinador que fica um ano à frente do Flamengo, sobretudo nos últimos anos, embora o Flamengo tenha tido um sucesso dentro de campo, mas a gente pôde ver uma rotatividade muito grande entre os treinadores depois da saída do Jorge Jesus, e o Felipe Luiz está conseguindo ficar um ano. E ele falou sobre a permanência dele, ele indicou que vai ficar no Flamengo em 2026. Boa notícia para vocês, torcedores do Flamengo, e também para a diretoria do Flamengo, porque perder o Felipe Luiz não seria nada bom. E também tem Gabigol, pois é, Gabigol e Flamengo vão se reencontrar novamente, né? Porque já teve, inclusive, um gol do Gabigol em cima do Flamengo, a famosa lei do ex, e ele fez uma publicação aí, exaltando o Cruzeiro, dando uma indireta no Flamengo. Não sei, acho que não, mas quero saber a opinião de vocês, a gente vai trazer mais informações no vídeo de agora. Tem também Carrascal falando sobre a parceria dele com a Arrascaeta. Tem muita coisa no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais. Galera, rodada importante no Campeonato Brasileiro, e se tem rodada importante, tem KTO, nossa parceira aqui no canal Vene Casagrande. E galera, corre no site da KTO, por quê? Porque nessa rodada vai ter a chance extra. E como é que funciona essa chance extra lá na KTO? Você ativa a sua promoção no chance extra, você tem que estar logado no site, faz a sua múltipla com no mínimo 3 seleções em 3 jogos diferentes do Campeonato Brasileiro nessa rodada, e antes de apostar você ativa no boletim a opção chance extra. Se você não bater a aposta, você recebe R$25 em aposta grátis. Oportunidade maravilhosa. Corre no site da KTO, tá bom? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vamos para as informações agora. É o seguinte, galera, Felipe Luiz foi homenageado lá no CT Ninho do Urubu por ter completado um ano à frente do Flamengo. O diretor executivo José Boto deu um presente para ele, uma placa ali pelos 365 dias à frente do Flamengo. Eu espero que ele fique muito mais, e pelo visto ele vai ficar, pelo menos foi o que ele indicou nas palavras dele ao agradecer a homenagem recebida dessa manhã, nessa terça-feira. E ele disse o seguinte: muito feliz por essa marca. Quando eu vim para o Flamengo, eu fui apresentado aqui nessa sala como jogador, e foi um momento único. Mas tudo que eu vivi nesse clube desde então foi muito especial. Momentos muito bons, momentos que ficaram marcados para sempre, momentos não tão bons, mas que fazem parte desse processo. Eu me sinto parte desse clube. Eu vim aqui, assinei com o Flamengo com um contrato de 2 anos e meio, mas sempre sem cláusula, sabendo que a qualquer momento, se o clube ou eu quiséssemos encerrar a nossa parte, isso teria que ser feito. Isso porque eu acredito que o Flamengo, a gente tem que conquistar o dia a dia para continuar trabalhando aqui. É fazer tudo pelo Flamengo para seguir dessa mesma forma como treinador. E ele, agora vem a melhor parte. Sempre tentei fazer tudo possível, jogo a jogo, para continuar no Flamengo, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores, dia a dia, para poder ficar aqui um ano. Estou muito feliz. Eu espero ficar muito tempo. Essa parte eu também espero, confesso. E para isso tenho que te agradecer, José Boto, agradecer ao presidente, a todos que fazem parte disso aqui, porque vocês me dão todas as facilidades do mundo para poder trabalhar. Me sinto muito blindado por vocês e também pelos jogadores. Estou em um ambiente maravilhoso de trabalho e quero continuar fazendo história. Todo mundo quer que você continue fazendo história, Felipe Luiz, e pelo visto ele vai ficar em 2026. Só recapitulando, para quem não assistiu ao último vídeo, as negociações estão em andamento. Agora, na data FIFA de outubro, o empresário dele, o Jorge Mendes, que é um dos principais empresários do mundo da bola, se não for o principal empresário, vem ao Brasil, provavelmente, para conversar pessoalmente com a diretoria do Flamengo, com o José Boto. O José Boto conhece o Jorge Mendes, digamos, de outros carnavais. O Jorge Mendes também é português, tal como o José Boto. Então, assim, não tem nada perto de ser concretizado, mas eu acho que o interesse mútuo pela continuidade do trabalho vai prevalecer, e eles vão chegar a um acordo tanto no tempo de contrato quanto na base salarial. Inclusive, o José Boto disse o seguinte: vim aqui presentear o Felipe pelos 12 meses de treinador na equipe principal. Parece pouco, mas no Brasil é muito.
Desses 12 meses, 9 foram comigo. Espero que no próximo ano estejamos aqui para te dar mais uma placa de 24 meses de Flamengo, disse o diretor de futebol José Boto ao entregar a placa a Felipe Luiz de 365 dias. Galera, independentemente se o Felipe Luiz conquistar os títulos nesse ano ou não, ele pode ser campeão da Libertadores ou Brasileiro, mas pode ser campeão de nada. Independentemente do desfecho dessa temporada, na minha concepção, não sou dono da verdade, é apenas o que eu acho, o que eu acompanho. Ele tem que ficar para 2026. É um baita treinador, um treinador que, como ele disse, tem os jogadores na mão, conhece muito bem o clube, tem o respaldo da diretoria e também dos atletas, isso é importante. Os atletas confiam no trabalho dele. Ele tem uma comissão técnica maravilhosa que todo mundo elogia bastante, inclusive o auxiliar dele, o Ivan Palanco, dizem que o cara é fenômeno, entende muito de tática e ajuda muito o Felipe Luiz. Então, assim, eu não vejo motivos para não ficar com ele, mesmo que ele não conquiste os títulos nessa temporada. Dito isso, tomara que fique, a nação também espera que ele fique, todo mundo espera que ele fique e que ele renove em breve esse contrato e a gente vai atualizando a situação para vocês. Outro que deu entrevista foi o Carrascal, para mim o principal jogador na vitória do Flamengo sobre o Corinthians, o melhor em campo, e ele disse o seguinte sobre a parceria dele com a Arrascaeta. No início, muita gente falou que eu era o substituto do Arrascaeta. Eu vim para ajudar em qualquer posição. Foi um privilégio jogar com ele, sei da qualidade dele, e ele é ídolo. Sim, ele é ídolo. E assim, o Carrascal, no início, muita gente falou que eu era o substituto do Arrascaeta. Não foi muita gente. A comissão técnica te via como um substituto do Arrascaeta. O Felipe Luiz te via como substituto do Arrascaeta. O José Boto te via como um substituto do Arrascaeta. Méritos do Felipe Luiz por ter enxergado no dia a dia que você pode jogar ao lado do Arrascaeta e não necessariamente substituir o Arrascaeta. Então, é isso. Eu acho que méritos do Felipe Luiz, méritos também do Carrascal, porque o Carrascal mostrou desenvoltura nos treinamentos, no dia a dia, e também mostrou a Felipe Luiz que pode ser uma outra opção, e não reserva imediato do Arrascaeta. E ele disse também, galera, que olha essa declaração, temos muitos espanhóis, e a verdade é que isso faz ser um pouco mais fácil, que o treinador também fala espanhol bem, e isso foi muito importante para mim, para minha adaptação, para continuar melhorando, para continuar entendendo o jogo, entendendo a ideia dele. Acho muito importante para todos os jovens que falam espanhol, porque há dúvidas, e eu também estou praticando português, estou estudando. Cara, isso aqui é sensacional. O cara tá dizendo que tá estudando... Gente, na boa, eu sou bem franco em relação a isso. Eu acho que todo profissional, toda pessoa que vai trabalhar em outro país tem a obrigação de tentar aprender. De não aprender faz parte, tá? Eu sou um cara, por exemplo, que eu não tenho muita facilidade em línguas, vou ser bem sincero. Eu aprendi o inglês graças a Deus e graças ao esforço da minha mãe em todos os sentidos por me mandar para o Canadá durante 6 meses para eu tentar aprender o inglês e graças a Deus eu consegui aprender e graças a ela e graças ao meu trabalho também, porque de verdade eu dei a vida para aprender o inglês. Eu acho que todo mundo tem essa obrigação quando vai para outro país, uma outra cultura, tem que aprender outra língua. Eu acho horror pessoas que vêm aqui ao Brasil e não tem nem o trabalho de tentar aprender e tentar falar. É por isso que eu valorizo o Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Pode errar uma palavra ou outra, você pode não entender uma palavra ou outra, mas ele está se esforçando. É por isso que eu valorizava muito o Joel Santana, na época que ele foi treinador da Jamaica, que todo mundo ficava zoando o inglês dele, pelo menos ele tentava se comunicar. Você pode não gostar do inglês dele, mas pelo menos você tem que elogiar a iniciativa dele. Tem várias pessoas que vêm aqui para o Brasil e acham que a gente tem a obrigação de aprender a língua deles e nós temos que falar a língua deles. Nananina, não. Eles estão aqui, eles têm a obrigação. O Carrascal também não teria nenhuma obrigação, né? Porque um monte de gente, de fato, fala espanhol, inclusive o treinador dele. Mas fica aqui o elogio, cara. Parabéns, está estudando português, isso vai facilitar e muito a vida dele. E ele também elogiou o Felipe Luiz. As palavras do Felipe me alegram muito. Recebo com muito respeito o que ele fala, porque é uma lenda no clube. Ele dizer isso como treinador me deixa feliz.
Quero seguir esse caminho e continuar trabalhando para melhorar. Vou me dedicar muito, disse Carrascal, que também valorizou o ambiente do grupo. Desde que cheguei, me encontrei com um grupo muito sólido, com um grupo muito humilde, com grandes pessoas, grandes seres humanos. Me senti privilegiado porque é muito difícil encontrar um grupo assim. Todos têm tratado de ajudar, de dizer mais ou menos como se maneja tudo de dentro, fora de campo. A ideia é que consigamos nos encaixar. Então tá aí, maneira demais a coletiva do Carrascal. Gosto muito dele. Para finalizar nosso vídeo, galera, o Gabigol, lembrando Flamengo e Cruzeiro quinta-feira, jogo muito importante. Se o Flamengo vencer, abre 7 pontos de diferença para o Cruzeiro, pode chegar a 10 se vencer um jogo atrasado que é contra o Sport. E o Gabigol vai reencontrar o Flamengo. Para mim, o Gabigol é ídolo na história do Flamengo. E ele fez uma postagem enaltecendo o Cruzeiro, dizendo que é o maior de Minas. Ele não faz isso toda a rodada. A gente sabe que ele sabe trabalhar muito bem o marketing. Ele está fazendo isso porque quinta-feira ele vai reencontrar o Flamengo. E tá certo ele sabe promover o evento, o jogo. Ele faz isso muito bem. E todo mundo sabe que será um jogo extremamente importante, tanto para o Flamengo quanto para o Cruzeiro. O Flamengo inicia a preparação nessa terça-feira, depois de folga na segunda, e aí o Felipe Luiz vai montar a equipe dele. Tem o retorno do Ayrton Lucas, que cumpriu suspensão no último jogo. Beleza, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta trazendo mais uma notícia quente sobre o Mengão e que envolve diretamente o futuro de um dos jogadores do elenco. Felipe Luiz, que hoje integra a comissão técnica do Flamengo, já deixou claro que conta com Alan para o restante da temporada, mas a diretoria acompanha com atenção os movimentos do mercado porque o Atlético Mineiro aparece como forte interessado no volante. O técnico Jorge Sampaoli, que conhece bem o futebol brasileiro e já trabalhou no Rio de Janeiro, foi quem indicou o nome do camisa 29, acreditando que ele pode ser peça fundamental em seu esquema no Galo. Apesar da sondagem, o Flamengo não pretende abrir mão do jogador de forma fácil. A lembrança ainda é recente. Em 2023, a diretoria desembolsou cerca de 43 milhões de reais para contratá-lo junto ao próprio Atlético Mineiro, investimento considerado alto para o setor. Por isso, a posição da cúpula rubro-negra é clara: só haverá negociação em caso de uma proposta considerada irrecusável, algo que realmente compensa a saída de um atleta tão importante. Felipe Luiz, que acompanha diariamente o trabalho de Alan, sabe que ele é peça-chave para manter o equilíbrio no meio-campo e defende sua permanência, especialmente porque a meta do clube é seguir com alto rendimento até o fim da temporada. Mesmo assim, o mercado da bola é imprevisível, e o Flamengo adota postura de cautela, sem fechar as portas para uma eventual negociação, caso os valores sejam realmente vantajosos. Nos bastidores, existe a expectativa de que o Atlético Mineiro intensifique o interesse em breve e forme uma proposta oficial, o que pode gerar novas conversas entre os clubes. Sampaoli já deixou claro à diretoria atleticana que Alan é um jogador que ele gostaria de ter em mãos, e isso pode pesar no processo. Enquanto as especulações crescem, a nação rubro-negra segue atenta e dividida. Muitos torcedores defendem que o volante não deve sair em hipótese alguma, justamente porque sua adaptação ao time está em pleno crescimento e ele se mostra cada vez mais importante nas partidas decisivas. Outros, por outro lado, entendem que se uma grande oferta aparecer, pode ser uma oportunidade de reforçar o caixa e abrir espaço para novos investimentos. Agora, resta aguardar os próximos capítulos dessa novela que promete movimentar os bastidores do Flamengo e do Atlético Mineiro. A grande questão é se Alan continuará vestindo o manto sagrado até o fim da temporada para ajudar o clube na busca pelo título ou se o Galo vai realmente abrir os cofres para atender ao pedido de Jorge Sampaoli e tentar tirar do rival uma das peças mais valiosas do elenco atual.